Galera, o problema é o seguinte, nem todo tratamento dá certo com o primeiro remédio que você tenta. A gente tem que testar às vezes 1, 2, 3, até atingir o resultado necessário. A Paula tem bons exemplos da área dela e eu vou falar bons exemplos da minha área de neurologia. Lembra de se inscrever, ativar as notificações e bota um comentário aí. Já precisou trocar de remédio mais uma vez para conseguir atingir o resultado necessário? Se inscreva no canal, senão eu vou arrombar seus bambus. Eu acho que remédio de pressão é um bom exemplo para isso. Porque hoje, né, nós temos muitas medicações excelentes no mercado, né? Temos algumas disponíveis no SUS e temos as que compradas, né? Hoje em dia não é tão caro comprar antihipertensivo, a maior parte deles é acessível para a população geral. Mesmo os muito bons, né, amor? O que é legal é isso, porque a maior parte desses outros, né, antihipertensivos é um comprimido só por dia. Você toma um comprimido e está coberto o dia inteiro, então facilita a tomada. Mas vamos lá. É porque toma uma vez por dia que ele é excelente? Então, o ser excelente, lá quando a gente faz os estudos, a gente sabe que o remédio é muito bom, que controla a pressão. Mas pode ser que você não se dê bem com esse remédio. Pode ser que o efeito colateral que você tenha não dê certo para você. Então, vamos usar um exemplo clássico. A gente tem um tipo de medicação de pressão alta que a gente usa muito, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensinogen. Então, o captopril é o mais famoso. Captopril, enalapril, benazepril, tem um monte aí no mercado. E ele tem um efeito colateral muito chato, que ele não é tão frequente, mas quando ele aparece, inviabiliza o tratamento, que é o quê? Tosse. Outro remédio que a gente usa muito, né, é o amlodipino, levoamlodipino, né, que são os bloqueadores de canal de cálcio. Esses remédios dão muito inchaço na perna. Esse é um remédio que, assim, é difícil, né, porque o paciente queixa bastante. Mesmo a gente explicando, olha, pode ser que inche um pouquinho, que incomode. Às vezes, né, o inchaço é algo que incomoda tanto o paciente, mesmo que seja pequeno, que a gente é obrigado a trocar a medicação. E é um inchaço estético, né, amor? Não, é diferente daquele inchaço de quando o coração tá falhando. Isso. Na verdade, é só um sinal de que o remédio tá fazendo o efeito dele. E assim, nós temos, né, as medicações que são consideradas de primeira linha para tratamento da pressão alta. Tá bonito lá na diretriz, né, no guideline, no livro, só que na vida real não é tão fácil assim. Às vezes você entra com uma medicação que é o top da balada, vamos dizer assim, mas o paciente não se adapta. Tem que ter um médico de confiança que saiba quais são os efeitos colaterais para trabalhar com você aquilo com o qual você vai se adaptar melhor. Então você faz o início do tratamento com amlodipina, por exemplo. A perna inchou um pouco, às vezes trocar para levanlodipina na mesma classe de remédio já resolve um pouco o problema. Mas tem os outros antihipertensivos. Então, uma pessoa experiente igual a Paula, que trata hipertensão há 20 anos, ela vai saber trocar de um remédio para outro, atingir os efeitos colaterais que você suporta naquele caso e ter um tratamento eficaz. Então tem que ter paciência, sabe? A gente tem aquela ideia, né, que vai começar o remédio e vai dar tudo certo. A gente também gostaria muito que isso fosse real, né? Que entrasse com a primeira medicação e ela fosse perfeita, maravilhosa, nada desse errado, né? E fora isso, o paciente muitas vezes usa outros remédios e a interação não dá muito certo. Então, não desistam, né? Sabe onde é muito fácil de ouvir isso? No tratamento de uma doença chamada transtorno de ansiedade generalizada. Pensa o seguinte, a pessoa já é ansiosa. Como é que eu convenço ela a ter a paciência de aceitar os efeitos colaterais do tratamento e, não obstante, saber que não é necessariamente no primeiro remédio que a gente vai acertar? Eu costumo dizer que o que a gente está fazendo no transtorno de ansiedade é uma construção. A gente está se protegendo da ansiedade. O remédio não é o tijolo, o remédio não é a tinta, nem a madeira que vai construir a casa. O remédio é o pedreiro. A gente pode trocar de pedreiro, mas não pode desistir da obra. E é por isso que muitas vezes a gente não acerta no primeiro medicamento, mas tem que insistir. E o segundo, o terceiro, é difícil no transtorno de ansiedade. Na depressão é um pouco mais fácil, porque a pessoa em depressão está se sentindo tão mal, que quase qualquer tratamento que você faz para ela, desde que baseado em ciência, você tem uma resposta boa do tratamento, pelo menos nas depressões leves. As depressões mais graves são mais difíceis.
Eu acho que os remédios do Breno são mais difíceis ainda, porque, gente, dá bastante efeito colateral no começo e pior, demora para vir o efeito benéfico, né? Para o paciente perceber a melhora clínica, porque como tem que mexer lá no cérebro, né? Dá um pouco mais de trabalho. Para transtorno de ansiedade, para depressão, para o tratamento de enxaqueca, os tratamentos são demorados. A gente vê um resultado um pouco mais rápido quando é, por exemplo, uma epilepsia, que é mais fácil de ver o resultado. A pessoa está tendo crise epiléptica 2 vezes por semana, você dá o tratamento, apesar dos efeitos colaterais, depois de umas 3, 4 semanas, a pessoa já está mais estável. Já no tratamento de ansiedade, depressão e de enxaqueca, pode demorar às vezes 3 meses para eu ver a diferença. E ficar trocando de remédio um atrás do outro não seria a melhor das opções. O ideal é persistir um pouco no primeiro, mas saber que às vezes, baseado num médico que sabe o que está fazendo, você precisa trocar para outros medicamentos. Precisa ter um segundo e, não raro, um terceiro tratamento. De novo, nós vamos falar a mesma coisa. Confie em quem está tratando vocês. Porque não é fácil nem para vocês e nem para quem está tratando os efeitos colaterais e a troca de medicação. O ideal seria trocar o menos possível, né? Cheque se o seu médico tem um RQE, um registro de especialidades no CRM. O site do CRM, por exemplo, aqui de São Paulo, do CREMESP, você consegue digitar o CRM do médico e saber todas as especialidades dele. Não que um não especialista não possa saber alguns tipos de tratamento, ele deve, inclusive, mas você vai ter uma confiança maior em quem for um especialista da área. Por último, eu acho que, assim, em termos de tratamento que às vezes não dá certo no primeiro, o que mais angustia a gente é o tratamento com antibiótico. Antibiótico é complicado. Exige um know-how, um conhecimento, né, do médico, de saber em que momento que você precisa trocar de medicamento. Por sorte, já é um pouco diferente do transtorno de ansiedade e tratamento de enxaqueca. A chance de você acertar no primeiro é um pouco maior, porque as coisas são um pouco mais guiadas. Existe um tipo de bactéria que é a principal bactéria que dá pneumonia. Então eu já escolho o antibiótico mais comum para tratar esse tipo de pneumonia. Vou dar um exemplo que é a amoxicilina. Se você nunca tomou amoxicilina na vida, graças a Deus você é um abençoado. Mas é a mesma bactéria que causa pneumonia, é a que causa sinusite e que causa infecção no ouvido, sabe? Então por isso que dá amoxicilina para infecção do ouvido, para sinusite e para pneumonia. Os tempos de tratamento são diferentes, mas a chance de ter resposta ao tratamento varia de um para outro. E o médico tem que ter noção. Só achem que às vezes a pessoa fica com a impressão de que é comigo que deu errado, nunca dá certo. Não, não é, gente. Isso é o dia a dia de quem trabalha com medicação, né? Você começou a tomar antibiótico para sinusite, ainda tá tossindo, tá cheio de febre no segundo dia de tratamento. Provavelmente tá tudo certo. Para uma pneumonia, por outro lado, no segundo dia de tratamento, você já espera um pouquinho de resposta. Combinado? Lembra de sempre pedir para o seu médico te examinar. Ele pode estar vendo uma melhora quando examina você que você não está percebendo. Perfeito? E o que importa no fim, numa pneumonia, por exemplo, é salvar a vida da pessoa. Perfeito? Então, antibiótico é um pouco mais complexo. A Paula vai ter muito mais experiência do que eu em tratamento com antibiótico. Eu pego muito o tratamento de sinusite para quem tem dores de cabeça. Mas tratava pneumonia e infecção urinária no hospital, né, amor? E você? Eu trato bastante, mas assim, acho que a dica é, tenham paciência, tenham calma, não necessariamente é o primeiro remédio que vai dar certo, mas vai dar certo. Tenha paciência, porque infelizmente efeito colateral tem mesmo. Geralmente eles vão melhorando ao longo do tempo, mas tem que sempre pesar o que a gente chama, né, de custo-benefício. Isso, pode chegar num ponto de que os efeitos colaterais são intensos demais para o seu caso. Pode ser que você não ligue para a perna inchada quando está tratando a hipertensão. Fala, olha, isso aí, tô tranquilo. Okay. Então você vai usar esse. Se teve o controle da pressão, é esse o antihipertensivo que vai te tratar. Ah, dá para melhorar um pouquinho? Dá. Até dá. Eu acho arriscado você ficar trocando se estava tudo estável. O time que tá ganhando a gente não mexe, né? E às vezes o paciente acha que vai parar de fazer efeito o remédio. Não, não vai. Pode ser que sua pressão alta piore ao longo do tempo, mas não é pro remédio parar de fazer efeito. Tá bom, gente? Beleza? Valeu, até semana que vem. Comenta aí qual remédio que você teve que trocar, que tratamento que você teve que usar mais de um medicamento. Valeu, gente. Um abraço.